Nós vamos estar fazendo a leitura Isaías 41, se você puder abrir. Isaías 41, no versículo 10. Isaías 41 vai falar sobre a soberania de Deus sobre as nações. Isaías ali sendo o locutor do que Deus está manifestando ao povo dele. E a ideia aqui dessa passagem é que diante de Deus o homem não tem mais argumentos. Talvez diante do pastor, talvez diante da sua esposa, talvez diante do seu marido você ainda tenha argumentos. Mas diante da santidade, da beleza, da santidade de Deus, nós perdemos todos os argumentos. Todos os argumentos. Diante da santidade de Deus está o nosso socorro bem presente, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E quando nós começamos no versículo 10, Deus aqui ele dá a vitória a Israel e ele abençoa esse povo como ele tem nos abençoado, amém? Ele libera palavras para esse povo como ele tem liberado palavras de bênçãos para mim e para a sua vida. E o título dessa mensagem é Vencendo o Medo. E eu não sei se vocês perceberam, num alinhamento que não foi por eu estar falando, mas num alinhamento, eu creio que do Espírito Santo, o louvor nos trouxe canções sobre vencer o medo. Algo preparado, uma atmosfera espiritual para aquilo que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Então curva a sua cabeça. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai, nesse tempo dos cânticos que são entoados, Pai, para exaltarmos ao Senhor. Nesse tempo em que essa palavra que exorta, que edifica, que consola, vem, Pai, para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com o Senhor. Então nós pedimos, Pai, a clareza que vem do Senhor, a iluminação que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, para que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que está no seu coração nessa noite, sobre famílias, sobre pessoas aqui nesse ambiente. Nós repreendemos, Pai, toda a ação maligna, toda a ação satânica contra mentes e corações, todo espírito do sono, de confusão, Pai, nessa noite aqui, seja repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, céus abertos, um ambiente cheio da Tua graça, do Teu poder, do conhecimento da Tua palavra, nos transformando para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Se você concorda, diz amém, amém. Glória ao nosso Senhor. Irmão, primeiro que, antes da gente ler aqui, começar nesse versículo 10, o medo é uma reação assim de um alerta muito importante para a nossa sobrevivência. Você concorda comigo? Muito importante para que a gente possa sobreviver a um mecanismo que tem uma reação que ela é instintiva perante de uma emergência, de algo que está para acontecer com a minha e com a sua vida. E nós temos sim um medo que é saudável. Como assim, pastor? Tem um medo que ele, numa certa medida, ele pode evitar muitas coisas na nossa vida, amém? Se eu tivesse medo de andar com o pneu que eu estava andando, eu não teria rodado na pista semana passada, né? Então, ele vai nos livrar de algumas situações. Ter medo, um medo saudável, ele vai, no nosso cotidiano, vai nos livrar de algumas situações. Ele vai tocar esse estado de alerta, evitando e dando respostas fisiológicas que nos preparam para enfrentar certos perigos. E a gente pode escolher se nesse perigo a gente vai para o confronto, ou se a gente vai fugir, ou se a gente vai recuar. Isso vai acontecer e vai acontecer de forma imediata, logo quando acontece isso na minha e na sua vida. Então, algumas dessas reações, aqui tem uma galera da saúde aqui, né, gente? Nossa igreja, não posso nem falar muito disso, tem uma galera aí.
Algumas dessas reações eu até anotei aqui. Tá certo, Meire, se eu falar midriase, tá certo? Ou midríase. Midríase. O que é isso, Meire? A dilatação da pupila. Não é mais fácil a gente falar dilatação da pupila? Mais fácil, né? Na hora que acontece aquilo, logo a pupila ela dilata, logo já tem uma reação do corpo, a vasodilatação muscular, o músculo se prepara para aquilo ali que vai acontecer, a atividade mental ela vai aumentar nesse momento, tudo que é científico, de reação do nosso corpo diante do que vai acontecer, o que o medo vai causar. Então tem um aumento da intensidade do metabolismo celular no nosso corpo, e é por todo o corpo, isso vai acontecer. Tem uma diminuição da circulação sanguínea, e o que isso vai trazer? Vai trazer o aumento da mobilidade motora. A gente vai precisar dessa mobilidade motora também para essas situações de riscos. Olha como o corpo, uma máquina perfeita, criada por Deus, diante de situações, e o sentimento que a gente tem, ele já reage da forma que ele tem que reagir para que a gente não morra. Já pensou nisso? Tudo isso acontece com o nosso corpo, está acontecendo para que nós possamos sobreviver diante desses perigos, diante dessas situações. Agora, também tem um medo que não é saudável. Qual o medo que não é saudável? Pastor, é um medo que ele, de uma forma muito negativa, ele vai modificar o nosso dia a dia. Ele modifica o nosso cotidiano. Esse não é um medo saudável. É um medo que paralisa. É um medo que te deforma. É um medo que não deixa mais você continuar vivendo daquela mesma forma que você vivia. Ele te trava. Ele te impede de viver algo novo. Irmãos, depois dessa pandemia, nós vimos muito desse medo por aí. Os consultórios, os psicólogos, os psiquiatras encheram. As igrejas encheram. Porque esse medo veio à tona, esse medo que não é saudável, esse medo que quer nos parar diante de adversidades. O medo da instabilidade agora que está no mundo, dessa guerra que está acontecendo, dessa tragédia, na verdade, que está acontecendo, dessa covardia que está acontecendo. O medo chegando, e ele querendo chegar, e ele nos paralisar. O que vai ser daquele povo lá? O que vai ser desse povo aqui? O que vai ser do meu comércio? O que vai ser do ano de 2023? O que vai ser da minha casa? E a instabilidade financeira, comercial? E essa enfermidade? Será que agora que eu morro ou não? Será que agora que eu perco alguém que eu ame ou não? Esse medo que a todo custo ele quer entrar, ele quer fazer morada e ele quer de forma definitiva nos parar. E a questão não é não ter medo, mas a questão principal do que nós vamos ver aqui é o que fazer quando esse medo vier. Porque você vai ter esse medo. Um dia você vai passar por isso. E o que fazer quando ele vier? Bom, Davi no Salmo 56, ele diz, se você puder colocar aí para mim, quem está lá? É Camila? Davi no Salmo 56, ele vai dizer, em qualquer tempo em que eu temer, em qualquer tempo, eu confiarei no meu Senhor. Ele vai relatar e vai falar um pouco sobre isso. Perceba, irmão, que Davi, mesmo sendo Davi, esse guerreiro que foi Davi, ele não diz que não teve medo. Davi teve medo. Esse cara que a gente vê, guerreiro, teve medo. Quando esse medo me alcançar, eu todavia confiarei, continuarei confiando no Senhor. Ele achou na presença de Deus um antídoto para poder enfrentar esse medo e tudo que está relacionado a esse medo.
Porque são muitas outras coisas desencadeadas com esse medo. Sim ou não? Nós estamos vendo isso. E muito no meio da igreja, irmão. Muito no meio dos que são filhos. Nós percebemos, nós vemos com os nossos olhos. E muitas são as vezes em que esse mesmo temor, ele vem querendo encurralar o nosso coração. A gente se livra um pouco daquele temor ali e aparece outro daqui, e a gente vai se desviando, e parece que a gente chega na parede uma hora e não tem mais para onde desviar. Vai nos encurralando, vai nos sufocando, vai querendo se assentar no nosso coração e, por incrível que pareça, tirar o último pingo de esperança que ainda havia. Mas esse texto que nós vamos ler, ele nos dá algumas respostas para isso. Quem quer ouvir, diga amém. Esse texto de Isaías 41, no versículo 10, ele começa com uma ordem da parte de Deus para você. Qual é a ordem, pastor? Bom, a ordem que ele começa é: não temas. E quantas foram as vezes que eu escutei isso e você escutou, e quando aquela situação veio sobre nós, nós tememos? Quantas? Nós ficamos desequilibrados. Quantas vezes? Bom, se isso ainda não é o suficiente, essa ordem da parte do céu para mim e para a sua vida, então além da ordem, ele vai nos dar um motivo para isso. Qual é o motivo? Ele continua falando, ele vai continuar falando. E qual o motivo é esse? Bom, ele diz: não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Além dessa ordem, tem um motivo que vem da boca do próprio Senhor. Por quê? Porque eu sou contigo. Ei, irmão, nós não vencemos os nossos medos porque somos bons o suficiente para isso. Nós não vencemos os nossos medos por causa dos nossos títulos, pelo reconhecimento que a gente tem das pessoas, por causa da nossa conta bancária cheia no banco, ou por influência que nós temos de amizades. Não vencemos por causa disso. É quando nós temos a convicção que aquele que criou todas as coisas, o Deus grandioso, o Deus poderoso sobre toda a terra, Ele mesmo está comigo e com você. Aqui nós vencemos esses medos, porque aquele que formou, Miriam, todas as coisas, Ele está dizendo: eu estou com você, não temas, sou eu que estou com você. Não é o Jefferson, não é o Júlio, não é o Lucas, é o Criador do universo. Eu estou com você. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmão. Davi, no Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não quer? Não. Vou fazer um exercício contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, porque Ele está Talvez você entrou aqui com a sua fé um pouco abalada de quanto isso é verdade na sua vida, do quanto isso é a verdade que está sobre você. Mas Ele está falando aqui através desse vaso, esse vasinho aqui, para você repetir, é para que você tenha certeza que Ele é contigo. Ele continua. Esse Deus grandioso. Jesus, Ele diz aos discípulos, em uma palavra que é para mim e para você: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esse filho que nós cantamos, que foi naquela cruz rico em amor, ele nunca está de costa
para o que você está enfrentando. Não, Ele está contigo e Ele é a fonte dessa força para você enfrentar o que você tem que se levantar e enfrentar. Você não vai ficar se dobrando diante desse problema e muitas das vezes se vitimizando. Não, porque a tua força vem daquele que tudo pode. Você pode se levantar, e você pode se levantar, e você pode enfrentar, e você pode encarar esse medo. Quem está comigo, diga amém. Ele vai continuar dizendo, se ele diz não temas, porque eu sou contigo, ele continua dizendo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Não te assombres é uma outra expressão para esse medo que nós estamos falando. É a gente, quando a gente olha para uma situação e essa situação, ela abala o nosso coração, ela mexe com a gente, ela começa a nos desequilibrar e nós vamos perdendo a confiança de que aquilo pode ser contornado, e isso vira um pânico dentro da gente. Isso começa a tirar o nosso estado natural, aquilo que nós falamos no início. Não te assombres, não entre em pânico, não se deixe desestruturar, porque eu sou o teu Deus. Não fique assim, por quê? Porque eu sou o teu Deus. E aqui tem duas mãos nisso aqui, tem duas vias nesse eu sou o teu Deus. Primeiro, aqui é uma grande garantia do quanto nós não vamos temer e não nos assombrar diante dessas circunstâncias, porque esse que é o Deus está ali conosco. Glória a Deus por isso. Mas quando ele diz eu sou o teu Deus, ele também está revelando para mim e para você que essa bênção, essa palavra, essa garantia, esse estado seguro não é para todos. É para quem tem, é para quem o tem como Deus da vida dele. Eu sou o teu Deus. O que isso quer dizer? É para quem anda sobre a verdade dele. É para quem erra, é para quem peca, sim, mas anda em conserto diante dessa verdade. É para quem tem as suas fraquezas, sim, mas entrega o seu coração sem reservas nenhum para o que ele está fazendo e operando na sua vida. É para quem nós podemos olhar e dizer, ali está a imagem e semelhança desse Deus. Por quê? Porque ele o tem como Senhor da vida dele. E ele aprendeu a andar pelos princípios e valores que agradam a esse Deus. Ele está dizendo, não entre em pavor, não entre em pânico. Ei, filha, ei, filho, eu que criei todas as coisas, eu continuo aqui. Eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque podem acontecer coisas ruins, sim, mas eu vou estar lá com você. Eu vou passar aí com você. Glória a Deus. Aqui nós vencemos mais um pouco desse medo. E continuando, ele vai dizer, eu te fortaleço e eu te ajudo, ou em algumas traduções, sempre te ajudarei, te sustentarei com minha destra e a minha justiça. Então ele está especificando aqui agora, exatamente para quem está fraco. Ei, eu te esforço, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. É para quem é específico mesmo, é para quem está de joelhos diante dele, reconhecendo a tua fraqueza humana, reconhecendo que não pode sozinho,
É nesse lugar que Ele está com a destra firme, sustentando e falando: filho, na tua fraqueza, a minha destra forte te sustenta. Eu ando com você. Você que está acontecendo, está com medo do que está acontecendo no mundo. Você que está com medo dos resultados que isso vão desencadear. Você que está com medo da falência. Você que está com medo da enfermidade. Você que está com medo de enlouquecer. Você que está com medo da sua cabeça não aguentar essas pressões da vida. Você que está fraco. Você que o medo te enfraqueceu. Filho, eu te fortaleço. Olha para mim. Vem até a mim. A minha destra continua a te sustentar. Não te assombres, porque eu vou te ajudar. Eu ajudo você. Dele vem a fonte de todo encorajamento. Dele vem a fonte de toda a convicção de fé. Dele vem a coragem que vai fazer você se levantar no meio desse medo. Aleluia. O Ellison tá aí? Quem tá aí? Prepara o violão aqui para mim, Ellison. Como é que tá aqui? Você pode colocar ali para mim? O Senhor ministrou uma canção aqui no meu coração quando eu falei isso. Eu nem sei se eu ainda sei tocar essa canção, é muito antiga. Mas eu vou tocar essa canção, eu nunca faço isso, mas eu vou. Essa é a parte que fala que Ele nos fortalece e Ele nos ajuda, e o Senhor vai ministrar algo que nessa canção. Tomara que eu ainda saiba tocar. Você crê nisso? Que o Senhor, Ele está diante dos nossos medos, diante das nossas angústias, do medo que quer nos paralisar, das inconstâncias e das incertezas que nós vivemos e que nós vamos perdendo a corda no nosso caminhar. Ele está nessa noite aqui te pegando pela mão e te fortalecendo para você continuar. Você crê nisso? Eu creio. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão, ela me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Escute isso, irmão. Eu te levanto, eu te ajudo,
eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas, não. Só o Espírito Santo pode dizer o que foi ministrado, porque eu nunca paro a mensagem para poder cantar. Mas se isso Ele fez arder aqui no meu coração, eu só vou pedir que você receba o que Ele ministrou no seu coração, e não só receba, mas que você tome posse. Não só tome posse, mas que você se posicione nessa verdade que te alcançou, na convicção de fé restaurada. Ele está restaurando aqui convicções nessa noite. Você crê nisso, irmão? Deus está restaurando convicções aqui nessa noite de fé. Deus está restaurando convicções aqui nessa noite. Deus está fortalecendo, Deus está estendendo a mão, está tirando pessoas de um fundo do poço nessa noite aqui. Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio. Quarto lugar, no versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou quem te toma pela sua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. A mão direita, ela representa a força, é a mão forte, é a destra. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ei, naquilo que você está fraco, a minha força te restaura, a minha força te levanta. É na sua fraqueza, é na sua instabilidade. Sim, é quando nós vamos andando e achando que não dá mais, é quando as nossas pernas já estão bambas no nosso caminhar. Ele está dizendo: eu, com a minha força, com o meu poder, com a minha mão forte te ajudo, com a minha mão forte eu te levanto, com a minha mão forte eu te sustento. É a minha força operando na sua fraqueza. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. É a sua gloriosa ação pessoalmente, porque Ele está dizendo, é Ele pessoalmente intervindo ao nosso favor, ao meu e ao seu favor, diante das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos pânicos, das nossas angústias. Quem está comigo aí? E aí, para nós fecharmos, eu queria que você fosse um pouquinho, uma folha para frente, para a gente continuar no capítulo 43. Essa palavra, ela continua. E aqui alguns motivos, algumas razões para não termos esse medo. Capítulo 43, Deus então redimiu o seu povo. Vai falar sobre isso. Nesse capítulo aqui, Deus, por meio de Isaías, claro, Ele vai demonstrar duas coisas: o propósito de Israel e a grandeza de Deus. Todos nós temos um propósito, amém? Você tem um propósito nessa terra. E sobre esse propósito tem a grandeza do nosso Senhor, nos livrando, como nós estamos falando, mas também com a justiça que vem da parte dEle. Sobre aqueles que entenderam, compreenderam e se posicionaram nesse propósito. Quantos são aqui? Amém? Então, no início desse capítulo 43, ele vai dizer: e agora
assim diz o Senhor que te... Algumas razões para esse medo cessar. Não é deixar de viver esse medo, é enfrentarmos esse medo, para não termos esse medo que nos paralisa. Aqui diz que o Senhor te criou, me criou. E quando Ele nos criou, querido, não foi uma obra do acaso. Você não é um fruto do acaso. Eu queria que você pegasse essa palavra no seu coração. Você pode até não ter sido projetado pelos seus pais. Pode ser, mas eu quero que você saia com uma certeza: você foi projetado por Deus. Ainda que fosse esquecido por esses pais, jamais, ele diz, pode até uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho, o seu filho recém-nascido, pode, mas se isso acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Nós temos um Pai de amor, fomos projetados por Ele, não somos o acaso nesse mundo, não estamos aqui pelo acaso, fomos criados por Ele, amém? Não somos esse produto da evolução da espécie, criados por Ele, imagem e semelhança desse Senhor. E se você mergulhar um pouquinho mais fundo nisso, se você compreender um pouquinho melhor a sua origem, você vai ter uma percepção e uma convicção maior no seu futuro. Compreenda aquele que te formou e que não foi em vão, e a sua convicção sobre no que está por vir, ela vai ser diferente. Amém? Mais um pouco adiante ele diz: o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou. Não foi só o haja para a criação, mas Ele te formou, Ele nos formou do pó da terra. E quando Ele nos formou, soprou em nós o quê? O fôlego de vida. Olha aqui para mim. Pode ser que esse medo esteja te levando à morte, mas aquele que te formou soprou dentro de você o fôlego de vida. Te formou, e dentro de você tem vida de Deus. Dentro de você tem a vida do Criador. Ele nos lembra, porque isso vai lançar fora certos medos de mortes da nossa vida. Amém ou não amém? Ele nos formou. Mais uma razão, mais um motivo, ele vai dizer aqui: não temas com isso. Ele criou, ele formou, não tenha medo, porque eu te... Em algumas traduções está o quê? Remi. Eu te remi. Ou seja, pagou um preço altíssimo por mim e por você, e não foi uma fortuna de ouro, mas foi o preço de sangue do próprio Filho, nos livrando de toda acusação que pudesse vir sobre nós e de toda pressão que estava sobre a minha e a sua vida, para termos uma condenação eterna. Eu te remi. Esse Deus grandioso que entrega, você não entregaria, eu não entregaria minha filha que está aqui, mas um Deus grandioso que entrega o próprio Filho. Será que Ele não tem zelo suficiente para estar contigo e vencer esse medo? Ele fez muito mais, irmão. Ele já deu muito mais, nos remiu, nos livrou dessa condenação eterna. O Filho paga o preço que nós deveríamos pagar, a separação do Pai, não só as dores da cruz, mas a separação do Pai. Mas é o mesmo Filho que no terceiro dia ressuscita e nos reconcilia com esse Deus grandioso, e nele nos dá a condição de estarmos andando sem sermos vencidos por esses medos e por essas angústias. Ele nos remiu. Então, se todo amor e zelo foi colocado sobre a minha e a sua vida, por que nós vamos temer por algo bem menor que nós enfrentamos no nosso cotidiano? Continue com a sua convicção, valendo em tudo que Ele é
em tudo que Ele já fez por mim e por você. Mais um ponto aqui ele vai dizer: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Eu não sei como que Jesus te chamou, como é que foi, você lembra aí? Eu me lembro. Sol tá olhando assim. Lembra não, Sol? Tem gente que Jesus chama, eu já vi amigos falando dentro do carnaval, dentro da boate. Ele tá lá, ele tá muito bem, aquele copo na mão, e aí dá um estalo nele, fulano, e ele olha assim, aquilo tudo, ele: o que eu tô fazendo aqui, cara? E escuta o Senhor o chamando. Cara, o meu lugar não é aqui. Eu lembro de Jesus me chamando dentro de uma igreja, onde os irmãos cantavam um louvor muito duro em relação a você se entregar e você renunciar à sua própria vida, renunciar aos seus sonhos que não são alinhados com os sonhos de Deus. Eu lembro que a canção falava isso, e eu sentado, eu fui só para agradar a pessoa que estava comigo, mas eu sentado ali, Jesus me chamou, me convenceu do pecado e do juízo. E naquela canção ali ficou muito claro, Sival, o meu não. Porque eu falei: o evangelho é isso. Numa canção o Senhor revelou o evangelho para mim, a renúncia à minha própria vida por amor ao evangelho e a Jesus. Numa canção Ele me deu essa revelação, Ele me chamou para fazer parte disso, e eu chorei muito. A pessoa que me levou não entendia porque eu estava chorando. Eu botei o pé no meio das pernas, o louvor tocando, e com a cabeça baixa eu ficava em lágrimas, chorando muito. E ela falou: por que você está chorando? Eu falei: porque eu não vou fazer isso. O que? Eu não estou entendendo nada. Eu entendi, cara, eu entendi tudo, mas eu não vou fazer. Deus me livre. E Ele me chamando, me convencendo, e eu não quero, eu quero a minha vida, não, eu quero fazer sucesso, eu quero dinheiro, eu quero viver a minha carne, não, eu não estou pronto para isso, não. A pessoa, e eu estava falando isso com Deus, e Ele me chamando, e eu levantei, ela falou: o que está acontecendo? Não vou ficar nesse lugar, e eu fui saindo no estacionamento da igreja, e quando eu cheguei, entrei no carro, essa pessoa veio correndo, bateu no vidro, e ela: o que está acontecendo contigo? Eu falei: entendi o que eu não queria ter entendido. Eu não sabia por que as pessoas entregavam tudo, e agora isso está muito claro no meu coração. Eu não quero, não vem, eu não quero. E aí ela foi embora, e eu não consegui ligar o carro. Eu voltei a chorar. Eu falei: não vou. E eu chorava, e Ele estava me enchendo, Ele estava me chamando. Irmãos, é irresistível a chamada do Senhor. Talvez o nosso convite, o convite do irmão, a gente resista, mas o Espírito Santo convencendo do pecado e do juízo é irresistível. Eu escutei Ele me chamando, e também eu escutei Ele falando: olha, tu és meu. Na mesma palavra com que está logo nesse primeiro versículo, Ele diz: eu te chamo pelo nome e tu és meu. Eu quero te dizer isso, irmão, porque logo no versículo seguinte, essa não é uma teologia do Deus que nos livra de todas as coisas, do Deus que evita todas as angústias,
do Deus que você corre e tudo vai dar certo. Não. Aqui não. Ele não nos livra de certas aflições. Ele simplesmente entra na nossa vida e nos faz nos levantarmos diante dessas situações e enfrentarmos situações adversas sem nós sermos paralisados por esse medo. É isso que vai acontecer, porque quando a gente lê logo no versículo 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei eu. Quando passares pelas águas, estarei eu contigo. E se pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá contra. Agora eu te faço uma pergunta. Ele falou, se passares pelas águas? Não. Ele falou quando. O que isso quer dizer, pastor? É que você vai passar. Não, é aleluia de um lado e do outro medo. Eu sei que vocês são tão... Vocês olham tanto pelo lado da confiança que vocês logo deram aleluia. Mas pelo outro lado está dizendo que você vai submergir. Você pode até submergir. Você não vai submergir, mas vai passar pelos rios. Os rios vão passar, as águas vão passar. Você vai passar pelo fogo. Aleluia. Um aleluia mais preso que eu já vi da vida. Aleluia. Glória, meu irmão. Por que glória? Porque ele vai estar lá. É o que ele está garantindo. O rio pode ser forte demais, pode chegar quase a sucumbir, mas você não vai submergir. Eu vou estar lá. É isso que ele está dizendo. E não sei se você reparou, começa com águas. Das águas que estão aqui, são rios que são mais fortes. Dos rios, fogo. Já reparou? A progressão, ou se podemos chamar de progressão, visto o dano que pode trazer, a nossa vida, irmão, é a nossa vida. Águas rasas às vezes, rios profundos às vezes, que abalam e abalam a nossa confiança, muitas das vezes, e às vezes algo pior, fogo. Fogo. Mas olha aqui para mim. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele o livrou na cova dos leões. Glória a Deus. Deus não nos livra, muitas das vezes, de certas fornalhas. Não livrou aqueles meninos da fornalha. E não nos livra de fornalhas da vida. Mas são muitas as vezes em que Ele vai entrar na fornalha para que não sejamos queimados. E aqui tem um grande ponto, irmão. Porque esses meninos não sabiam se ele entraria lá ou não. Mas no versículo 17 do capítulo 3 de Daniel, eles dizem àquele rei: olha, eu não sei se eu vou morrer ou não. Eu não sei o que vai acontecer, se ele vai me livrar ou não. Mas olha aqui, Nabucodonosor, eu quero te dizer, nós não vamos nos dobrar diante da estátua que o Senhor fez. E ainda existem os que não se dobram diante de estátuas, mesmo sem saber o resultado do que vai acontecer ou não. Irmãos, passamos, e graças a Deus estamos passando aí agora de forma mais branda dessa pandemia. Muitos pastores morreram ou não? Muitas mulheres de Deus morreram ou não? Muitos homens de Deus, tirando pastores, morreram ou não? Morreram. As situações que vão sendo mais agravadas. Mas o que ele está dizendo é que em circunstâncias assim, eu estarei com você. Não é a teologia que impede que toda a aflição não recaia sobre aquele filho ou sobre os crentes. Não. É a que ele vai ter condições de enfrentar certas aflições no poder grandioso do Senhor. Você pode se colocar de pé?
palavra dele é: quando passares pelas águas, eu estarei convosco. Quando passares pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não será queimado. Nós não estamos livres do fogo, mas estamos livres de sermos queimados. Aleluia. Olha aqui para mim. Nós chegamos aqui à noite e muitos de nós, cada um de nós, enfrentando as nossas lutas familiares, financeiras, ministeriais, às vezes relacionado a enfermidades. E muitas dessas lutas quiseram gerar esse medo para nos parar. Mas olha aqui para mim. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, que continua a nos guardar com essa destra poderosa, dizendo: ei, eu te sustento, sou eu que vou fortalecê-lo nessa fraqueza, na sua fraqueza, sou eu que continuo com você. Essa é a palavra de Deus para você, irmão. Não fui eu que ordenei, então seja forte e corajoso. Não se curve mais diante dessa situação. Não tenha mais o medo que te faz se prostrar. Não, você é filha. Não, você é filho. E se eu ordenei, eu estou dizendo a você: se levante, seja corajoso diante dessa batalha. Sou eu que ordenei. Ser forte. Ser forte. Na minha força. Não. É na minha força. No Deus que te fortalece. No Deus que com a destra forte te levanta. Na minha força. Enfrente essa batalha. Não mais se diminua diante dessa batalha. Por quê? Porque é na força daquele que tudo pode. Se levante. Se levante. Levanta-te, tenha de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E nele, na vontade dele, sobre a destra dele, sobre os princípios dele, o caráter dele, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.